A convivência no ambiente de trabalho é muito importante, não só para manter o clima de harmonia, mas para que os resultados da empresa sejam conquistados com sucesso. Mas a gente sabe que nem sempre todos estão na mesma sintonia e quase sempre tem aquele colega de trabalho que é considerado assim, uma figura difícil. Como lidar com isso, hein? Aqui no estúdio, a gente recebe mais uma vez o Egma Bezerra, que é Master Coach e consultor organizacional. Muito boa tarde, Egma, seja bem-vindo. Boa tarde, Almir, é um prazer estar aqui. Como lidar com essa situação dessa figura que é considerada difícil, Egma? O interessante é compreender o contexto dele dentro da organização, né? Se ele é uma pessoa que ocupa um cargo importante, é necessário que ele possa ser chamado a atenção para que ele possa compreender, então, o que ele tem que fazer dentro do posto que ele ocupa, certo? Para poder não prejudicar a equipe. Se ele, por acaso, faz parte da equipe como num todo, ele precisa compreender que a equipe funciona e trabalha com regras. E essas regras, elas precisam serem cumpridas. E se a minha posição, minha postura está atrapalhando a equipe, eu preciso, então, conversar, dialogar com ele. Certo, e é justamente essa a pergunta. Como é esse método? Como se aproximar desse funcionário, conversar com ele, levar essa informação até ele, sem também causar traumas, né? Claro, o interessante é nunca conversar na frente de outras pessoas, né? Você chama ele em particular e aí, então, dentro de um escritório onde você possa realmente fazer com que ele tome conhecimento e consciência, certo, da importância dele na empresa e que automaticamente, muitas vezes, a sua postura está realmente prejudicando o clima da equipe. Então, quando isso acontece, existe uma técnica muito interessante dentro do coach que a gente chama feedback burger, que é justamente quando você faz o elogio, a nível de você conversar com o colaborador, e você então insere no meio, certo? A crítica construtiva, mostrando a ele que de fato aquilo ali precisa realmente ser melhorado. E posteriormente você faz justamente o elogio novamente. Para quê? Para que você possa então ter um diálogo profundo e fazer com que ele não se sinta constrangido, mas que ele tome conhecimento da importância da mudança da atitude dele dentro da empresa. Tá certo. Por isso que os especialistas alertam, né? Também cabe à empresa e a cada funcionário saber entender, respeitar e corrigir eventuais distorções nas diferenças pessoais entre os trabalhadores. Acompanhe. Fomos às ruas de Garanhuns para saber, você é um funcionário difícil? Você se considera um funcionário difícil ou um funcionário tranquilo? Tranquilo. O funcionário difícil é aquele cara chato que não concorda com nada, mas os trabalhadores super tranquilos que encontramos têm a receita para lidar com esses colegas. Nós devemos trabalhar com essas pessoas diferentes também, né? É um pouquinho complicado de lidar, mas assim, a gente tem que estar preparado para lidar com essas diferenças. Deve dialogar com eles, chamar atenção, mostrar as metas, as atividades que deve fazer para que ele venha ter tranquilidade, segurança de executar aquilo que foi mandado. Quando a nossa equipe veio às ruas, nós sabíamos que ia ser difícil encontrar alguém que dissesse que seria um funcionário complicado. Mesmo assim, existem muitos por aí, viu? Mais até do que se pensa. Ângelo Buarque é consultor empresarial. De acordo com ele, existem vários motivos para um funcionário se tornar uma peça complicada na equipe de trabalho. O funcionário, ele pode ficar insatisfeito no período que ele está na empresa, desde o momento da contratação, ou ele já pode ser um funcionário complicado, um funcionário com culturas que já vem de outras empresas, de outras instituições, que ele quer aplicar naquela instituição onde ele veio a ser contratado. Pois é. Agora, Egma, como é que faz para identificar, para reconhecer esse funcionário difícil? Geralmente o funcionário difícil, ele discorda de tudo e ele cria um clima organizacional que realmente afasta as outras pessoas dele. Ele geralmente se isola, né? E esse clima, infelizmente, acaba caindo em cima justamente do desempenho da própria equipe. Então é interessante ele ser chamado a atenção para que ele possa compreender as regras claras que a empresa precisa trabalhar e se ele está realmente apto a assumir essas regras com ele para que haja uma mudança de comportamento. E quando esse funcionário complicado, difícil, é o chefe da equipe? Há uma necessidade muito grande de você poder também ter uma posição imperativa diante de determinadas situações. Se você, por acaso, está fazendo o que é correto, o que é certo, e o seu chefe não consegue reconhecer e começa a ser aquela pessoa que pega no teu pé e que aquilo, infelizmente, está gerando um clima, certo, desfavorável ao funcionamento adequado da equipe, há necessidade, sim, de você manter um diálogo, né, de você chamar também a responsabilidade, mesmo sendo um chefe, sabendo como se portar, e você apresentando que
você é uma pessoa que está, então, à disposição dele para que possa realmente usar da melhor forma possível a condição dele poder desempenhar o papel. Mas se o chefe não compreende isso, há uma necessidade sua de uma autorreflexão profunda, porque se isso criar um clima realmente constrangedor, é melhor então você, infelizmente, procurar um outro trabalho, um outro ambiente, onde você talvez não seja tão hostilizado. Tá certo. Agora tem aqueles funcionários também que, de certa forma, sobrecarregam alguns colegas de trabalho, né? Disfarçam, se acomodam, sutilmente deixam de fazer as suas atividades. Como é que isso pode ser corrigido? Regras claras e objetivas. Quando eu mensuro metas e acompanho essas metas, fica mais difícil o preguiçoso automaticamente escorar, certo, em mim. Então, quando essas regras elas ficam bem claras dentro da empresa, isso facilita o trabalho daquele que realmente quer trabalhar. E é muito interessante, sabe, Almir, a pessoa compreender que quando eu não puno um colaborador que é escorão, eu desestimulo aquele que está realmente fazendo o que é correto. Perfeito, Egma, perfeito. A gente sabe que o diálogo é sempre a melhor alternativa, né? Mas num caso como esse, de certa forma, fica melhor que um funcionário que percebeu aquela dificuldade converse com o seu colega, ou é a hora do chefe realmente interferir? Olha, se existe uma liderança, eu tenho que recorrer à minha liderança. Entendeu? Para quê? Para que a liderança possa, então, tomar as providências necessárias. O diálogo, em suma, é realmente a alma do negócio, né? Mas se porventura, né, isso não aconteceu, eu também tenho que me impor diante da situação constrangedora que eu esteja passando. Então, se eu preciso tomar essa posição, que seja tomada. Agora, sempre obedecendo às regras boas do sensato diálogo. Tá certo. Quais são as atitudes que um funcionário, de certa forma, aplica no seu ambiente de trabalho e acaba prejudicando a harmonia? É justamente isso, né? Quando você toma uma postura contrária. É como se você estivesse num barco e você seja aquele cara que está remando o contrário. Então essa postura ela é complicada. Quando você tem críticas a fazer, ótimo. Então que sejam críticas construtivas, que possam realmente contribuir para o trabalho, o crescimento da equipe, né? O crescimento da própria empresa. Quando infelizmente eu começo a ser aquela pessoa inoportuna, onde tudo que eu falo realmente quer desestimular o que já está sendo feito, não. Esse aí precisa realmente ser separado de uma maneira realmente muito coerente, chamado a atenção, conversado, né? E se porventura, infelizmente, aquele diálogo não promover uma mudança, eu tenho que realmente saber tomar as providências necessárias. Tá certo, Egma, tá certo. Dicas preciosas. Muito obrigado pela sua participação no AB Emprego. Obrigado a você, Almir, mais uma vez. E você, quer ver algum assunto no quadro AB Emprego? Então manda uma sugestão para o nosso WhatsApp. O número é esse aí, ó, 99198-8212, que a gente mostra aqui.